Hoje no Cartório Contemporâneo, o Subregistro Civil, os melhores momentos da Concart, a Central Eletrônica de Registros de Imóveis. Tabelião de notas do Cartório de Douradina, Mato Grosso do Sul, o Dr. Marcos Rosa conversou conosco sobre o problema de subregistro civil brasileiros e brasileiras sem certidão de nascimento. Olá, Dr. Marcos, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo, tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem? O Brasil possui um problema crônico, o subregistro civil. Embora não haja estatísticas precisas, estima-se que pelo menos 23 mil crianças não possuem documentos. No entanto, pode chegar a 70 mil entre crianças nascidas em 2018, de acordo com o IBGE. Como o senhor avalia a erradicação, a subnotificação do registro civil? A erradicação ao subregistro é algo, vamos dizer assim, não impossível, mas é algo muito complicado, muito complexo, que envolve não somente uma esfera, e falando aqui só com relação aos cartórios, mas várias entidades, né? Nós temos um país de dimensões continentais, então tudo isso vai dificultando. Além disso, além da distância que envolve entre os lugares que nascem as crianças e onde são registradas, temos também a questão da cultura, né? Muitas pessoas não entendem a relevância, não entendem o porquê que é necessário fazer esse documento. Existem várias ações, seja nos municípios, nos estados, ou a nível nacional agora, como uma das metas do CNJ, e é importante que sejam feitas esse acúmulo de ações para que possa chegar à erradicação. Até mesmo porque o registro civil ele é de suma importância. É o primeiro ato da vida de um cidadão e não se resume simplesmente em ele portar o documento e usar o documento para si, mas ele serve de referência, de estatísticas, né? Aqui foi mencionado aí na pergunta a questão do IBGE, né? Os nossos dados são passados para o IBGE e isso é utilizado para que sejam feitas políticas públicas em benefício da população. Não digo, talvez, que seja um problema crônico, né? É um problema de uma importância muito grande, mas hoje, né, os registros civis vêm se especializando, vêm cada vez mais tendo estruturas melhores para atender, estar mais próximo da população. É óbvio que ainda falta muito a melhorar, e a gente, às vezes, estigma, né, de deixar, pegar como parâmetro, às vezes, os estados do Sul, do Centro-Oeste ou do Sudeste, que é a maior massa de população, e aí, às vezes, assim, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, né, e até mesmo aqui no Mato Grosso do Sul, que é um estado relativamente desenvolvido, né, você encontra várias situações de pessoas que não conseguem acesso ainda aos cartórios, né? E isso estou falando ao cartório porque o registro civil é feito no cartório, mas essas crianças, como eram, essas crianças nasciam em maternidades às vezes e não vinham para o cartório. E aí a gente fala, não é só a questão da distância, às vezes é a questão da cultura. O pai ou a mãe entende que não é necessário, ou sei lá, às vezes por desconhecer acaba não indo ao cartório para fazer. E aí os cartórios vieram para dentro das maternidades. A maioria dos cartórios estão dentro das maternidades, nos centros, nos grandes polos estão, e nas cidades pequenas ainda é difícil, porque isso demanda um custo muito grande. As unidades interligadas, né, que foram criadas através do CNJ e fomentadas por ele ainda, agora estamos num processo de fomento disso, que sejam criadas essas unidades interligadas, onde não se tem, para que possa, de fato, não digo erradicar, mas diminuir ao mínimo possível o percentual. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos níveis bons. Nós, assim, o CNJ nos encaminhou em torno de 20 cidades que tinham problemas que foram aparentados aí de 2018. A gente ligou um por um, e aí, conversando um por um com o cartorário, vendo qual era a dificuldade de cada um. E aí, o que mais me deixou feliz é que, assim, muitas vezes, ainda que não tenha a unidade interligada, o cartório vai até a maternidade ou até o hospital buscar a assinatura dessas pessoas. É óbvio que nem todo mundo nasce em maternidade, a gente tem ciência disso,
mas aqueles que estão nascendo nas maternidades estão sendo assistidos, seja através de uma unidade interligada, seja através de um próprio convênio que é feito ali entre uma prefeitura e a maternidade, tudo no intuito de diminuir mesmo, de evitar que essas crianças saiam para a vida aí sem a documentação necessária. Doutor Marcos, quais os impactos que a falta da certidão de nascimento pode trazer para a vida de uma pessoa? E como faz para uma pessoa que não foi registrada ao nascer tire uma certidão de nascimento? Bem, os impactos são diversos, né, e são relevantes. A pessoa que não tem um documento, ela praticamente não faz nenhum ato formal hoje diante da sociedade. É óbvio, né? Fazer uma compra ali ou alguma coisa do rotineiro, a pessoa faz, mas ela não, sem o documento, ela não consegue um atendimento médico num posto de saúde, ela precisa ter um cartão, e o cartão ela precisa da certidão de nascimento. Sem o RG, por exemplo, depois ele não se consegue fazer a carteira de identidade se ela não tem a certidão de nascimento. Então, assim, esse é o primeiro documento, e por isso que a gente bate muito em cima disso, que é muito importante. É necessário que a população entenda essa importância, que não é só para ela, como já tinha dito, mas que esse documento, sempre que a pessoa tem, ela pode gozar de todos os benefícios que um cidadão tem. Então, a importância é essa para ela. Além disso, né, além do fato dela se beneficiar de portar esse documento, a sociedade em si pode também utilizar esses dados, né, as estatísticas, para que nós possamos medir quando estão nascendo, onde estão nascendo essas crianças, né? Então, tudo isso é muito importante, deve ser levado a conhecimento das pessoas. Bem, para fazer uma certidão de nascimento hoje, a maioria das pessoas que nascem na maternidade é feito na própria maternidade. Documento pessoal do pai e da mãe, certidão de casamento, se forem casados, né? E você consegue. Não precisa de testemunha, então prazo de 15 dias, para aquele que não quer fazer na maternidade, pode fazer depois, no prazo de 15 dias, ou no prazo de 45 dias, dependendo. Como não tem multa, tem pessoas que fazem depois de passado o prazo, faz o registro tardio, que o CNJ já também deixou bem regulamentado, em todos os estados do Brasil tem a possibilidade, ainda que a pessoa tenha mais de 18 anos, é possível, né? Assim, tudo é feito no intuito de que seja documentado, que a pessoa possa ter acesso ao documento e que ela possa vir a estar integrada na sociedade através do documento do registro civil. Qual o maior benefício da atuação dos cartórios para a sociedade brasileira? Os cartórios foram criados através de muito tempo, né? No registro civil está desde o século passado, desde 1861, 63, salvo engano, e vem sendo importante para a sociedade. Vamos focar aqui na lei federal que regulamenta atualmente a nossa atividade, que é a Lei 8935 de 94. Os primeiros parágrafos dela, os artigos, aliás, dela, fala que nós somos obrigados a manter uma das características é a segurança. Eu acredito que essa é a melhor palavra que a gente pode definir. É uma injustiça, às vezes, a gente trabalhar só com uma palavra, com um ato, né? Mas assim, o maior benefício que eu acho que pode ser resumido em um ato só seria a segurança. Mas a segurança por quê, né? A segurança porque, por exemplo, na questão do registro de nascimento, que a gente vem falando, é esse documento feito ali no cartório, verificado pai, verificado mãe, verificado as condições, se aquela criança realmente é daquele ato que está sendo feito. Você vai, a partir dali, dar uma segurança para aquelas pessoas que com ela contratarem, ou para onde ela buscar algum ato, que seja realmente ela, né? Que aquele documento tenha aquele vínculo com aquela pessoa. Além disso, né, quando ela casa, esse documento vem também, essa informação para o registro de nascimento, e é possível saber. Então, todos os trâmites, todos os negócios que são feitos nas sociedades são baseados em atos dos cartórios, né, das serventias extrajudiciais, e no sentido de segurança, porque você sabe que no momento que você precisa, você vai lá e recorre até uma serventia extrajudicial e coleta uma informação segura, precisa, seja na questão da identificação de uma pessoa, seja na questão de uma identificação de um imóvel, ou seja também numa questão de verificação de um débito que está sendo cobrado. Então, se é possível resumir num ato só, são vários os atributos que nós temos que eu acredito que engrandece a atividade e que mostra a relevância dela perante a sociedade. Mas, sem dúvida, a segurança, atualmente, ela é o benefício mais importante, porque ela acarreta diretamente nos negócios, na economia do país,
A economia do país que está organizado, que tem um folho registral, que nós temos os nossos imóveis, as nossas pessoas, através do registro civil, devidamente catalogadas, devidamente identificadas, é uma sociedade que inspira para aquelas pessoas que investem muito mais confiança na hora de fazer os atos. Então, eu gostaria de destacar, acho que a segurança seria mesmo o fator mais importante a ser destacado no benefício da sociedade. Lógico, nós temos outros, como a celeridade, a forma de atendimento, que nós estamos, a capilaridade nossa, né? Nós estamos em todos os municípios, em vários distritos do país, algo que quase nenhum órgão consegue, nós conseguimos. O atendimento nosso, ele é super qualificado. Os nossos colegas que estão à frente, os responsáveis pelos cartórios, passam por um rigoroso processo de seleção, mais de 4 fases. Então, assim, tudo isso deve ser considerado. Então, o ato que é praticado dentro das serventias extrajudiciais, com certeza, ele é gravado de segurança e traz para a sociedade esse benefício tão importante. Eu gostaria que o senhor me dissesse qual dos atos praticados pelo cartório que o senhor considera mais importante e o porquê. Vou permanecer na questão da justiça de qualificar o mais importante, né? Nós temos vários feixes de competências. Nós temos o registro civil das pessoas naturais, o registro civil das pessoas jurídicas, o tabelionato de notas, o tabelionato de protesto, o registro de imóveis, o registro de títulos e documentos. Então, assim, eu acredito que cada feixe de competência, ele tem o seu ato relevante, o seu ato importante. Eu, como estou tratando do registro civil, vou me ater aqui ao registro civil. E no registro civil, com certeza, o nascimento, ele é o principal ato. Sem desmerecer a relevância dos outros, o casamento, o óbito, todos têm sua importância. Mas o registro de nascimento, eu entendo que ele seja o mais importante, porque ele é o primeiro ato. Sem o registro de nascimento, eu não tenho como fazer o óbito, nem tenho como fazer o casamento, ou uma emancipação. É óbvio, o casamento ele é importante? Ele é muito importante, e ele deve ser mantida a solenidade dele e o registro. O óbito também, o óbito nem se fala. No período de pandemia que nós atravessamos, que nós estamos passando, os nossos assentos de óbito foram super importantes para as políticas públicas. O Estado saber onde essas pessoas estavam morrendo, do que estavam morrendo, né, para começar a atacar ato por ato ali e garantir à população que pudesse ser atendida de uma forma mais digna, mais célere, mas sem o registro de nascimento não se faz o óbito, né? Então, eu acredito que o nascimento, ainda principalmente hoje, nós estamos interligados com a Receita Federal. A partir do momento que uma criança é registrada, ela já é criado para ela o CPF. Então, a Receita Federal fica sabendo naquele momento que nós fizemos o registro de nascimento, que mais um cidadão está registrado e que tem mais um cadastro de pessoa física também. Então, além disso, todos os atos vêm aqui para dentro do nascimento, né? Como eu já disse, casa vem para dentro do nascimento, foi interditado, vem para dentro do nascimento. Então, penso que o registro de nascimento hoje, dentro do registro civil, dentre as serventias extrajudiciais, o registro civil de nascimento, ele seria um ato muito importante, é um ato que tem que ser destacado e que é um ato que tem que ser valorizado também. Acredito que os entes públicos precisariam verificar com mais atenção a importância desse ato. Óbvio, o CNJ vem atacando agora a questão da erradicação do registro civil e vem trazendo medidas para aprimorar. Mas a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Temos a questão da renda mínima, por exemplo. E registrador civil, ainda no Brasil, existe registrador civil que não consegue oferir um salário mínimo por mês, né? E com toda a qualificação, todo o atributo técnico que ele precisa ter, ele não tem condições dignas de trabalho, né? Porque ele não tem um salário mínimo assegurado ao final do mês. Então, isso é um outro ponto a ser abordado em uma outra oportunidade. Mas, assim, o registro de nascimento precisa ser, né, ter a valorização que ele merece mesmo, pela importância que ele tem na nossa atividade do dia a dia. Eu acredito que esse é o principal ato dentro do registro civil que a gente tem que destacar. Doutor Marcos, de que forma os cartórios podem contribuir para a desjudicialização? De diversas formas, né? Nós já somos prova viva
de que o cartório e a desjudicialização caminham junto. O cartório, vamos dar exemplo, o CPF. O CPF no registro de nascimento não é judicialização, mas eu vou ampliar um pouco o leque no sentido de poder prestar serviços a outros entes, que não seja somente o nosso ali específico. O CPF, a gente universalizou o CPF a partir do momento que foi feito esse convênio e que toda criança nasce e já é registrada, né? Vindo já mais para dentro da questão da judicial mesmo, aí, da desjudicialização, temos os divórcios, né? Os divórcios e inventários que estão sendo feitos, e isso é um sucesso. Tem apostilamento também, que nós estamos fazendo. Então, há um leque de opções que é possível trabalhar para que a gente possa melhorar cada vez mais lá na final, lá na ponta, que é verificando o usuário, verificando o cidadão, que ele tenha um atendimento mais eficiente, mais célere, né? Temos também, junto, não na desjudicialização em específico, mas tem a questão dos protestos de títulos, das CDAs, né? Antigamente, o Estado demorava muito para conseguir cobrar sua dívida, e hoje, através do envio desses títulos para o protesto, consegue fazer muito mais rápido, o retorno é muito mais rápido, e aí a economia flui muito melhor. Nós temos, já disse aqui com relação à capilaridade, temos cartórios em todos os municípios do Brasil. Então, isso é uma grande ferramenta. Eu sou responsável pelo cartório de Douradina, aqui no Mato Grosso do Sul, uma cidade pequena aqui do interior, que não tem fórum. Então, veja a dificuldade que é uma pessoa que sai, tem que andar em torno de 40, 50 quilômetros para chegar até o fórum, né, e ter uma assessoria lá, uma assistência. E isso nós podemos fornecer muitas vezes, já fornecemos dentro do cartório, porque uma das nossas funções é essa, né? Mediar o conflito, evitar, prestar informações e evitar que a pessoa crie mais conflitos. Vamos dizer assim, a gente vai resolver o conflito através ali de informações. Então, a capilaridade nossa auxilia muito nisso, né? Além disso, a questão técnica, né? Como já tinha falado, nós somos muito qualificados, no sentido de operadores da lei, né? Operadores do direito. Então, isso ajuda muito, porque, como conhecedores da lei, podemos auxiliar as pessoas, e aí, na desjudicialização, você acaba tendo uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra que te traz mais eficiência. Bem, com relação à desjudicialização, nós temos vários projetos para que possa melhorar cada vez mais, né? Trazendo, talvez, a execução fiscal, que é um outro gargalo do Estado, né? A execução fiscal, já trouxemos o protesto, né? Protestando os títulos já diminuiu bastante a questão da cobrança, mas ainda temos um dos maiores demandantes aí no Poder Judiciário, que são a administração pública, na verdade, os órgãos, lá, os municipais, estadual, a própria União, e esses órgãos, a partir do momento que a execução fiscal pudesse vir para dentro dos cartórios, a gente acredita que a gente agilizaria muito, seja porque a gente consegue chegar mais rápido no devedor, a gente consegue, talvez, trabalhar mais rápido a questão processual. Mas isso é um caminho que está se concretizando ao passar do tempo, né? Já temos uma experiência muito boa, eu faço no meu cartório inventário e divórcio, e as pessoas ficam abismadas ainda, porque antigamente tudo era muito demorado. Eu tenho que arrumar um advogado, eu tenho que ir no fórum e demora 10, 15 anos. E hoje no cartório, dependendo se você não tiver bens, você chegar com um advogado, muitas vezes sai na hora uma escritura de divórcio. E a pessoa sai com o divórcio, vai ali, faz no registro civil e logo em seguida já pode dar entrada num novo casamento. Então, isso tudo só engrandece a nossa atividade, só demonstra que nós somos um braço muito bom para ser usado pela administração pública, né, para que possa diminuir, desburocratizar, trazer com mais rapidez, mas com muito mais rapidez, os efeitos que todo demandado, toda pessoa que busca a justiça pretende, né? Pretende, se eu tenho um problema, eu quero ir lá e quero resolver rápido, não adianta ficar perpetuando isso, que eu advoguei por 10 anos e sei, toda vez que a gente tinha um processo judicial, isso é uma guerra, né? A gente nunca sabe o fim, nunca sabe o tempo que vai terminar. Por mais que às vezes pareça uma coisa simples, às vezes o Estado não está tão bem equipado, e eu estou falando de Mato Grosso do Sul, que tem uma justiça a nível do Brasil boa, né? Uma justiça já muito bem equipada. Tivemos o CNJ aqui há pouco tempo, o CNJ elogiando a estrutura do nosso Poder Judiciário, mas ainda assim é muito longe do que se deseja, né?
Então, há várias formas de contribuir, e acredito que a qualificação técnica, junto com a capilaridade, seria dois pontos bons para que pudéssemos contribuir ainda mais para a desjudicialização. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma verdadeira revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como o senhor avalia a presença da tecnologia nos cartórios? De forma mais positiva possível. Eu sou entusiasta da tecnologia, ainda que esteja aqui no interior, sofra muito com internet, que nós às vezes não temos. Eu já tenho uma internet de fibra, mas até ano passado a gente não tinha isso. Não temos mão de obra, né? Eu não tenho um técnico fixo na cidade que possa me ajudar. Então, tudo assim, tudo ainda é muito difícil quando você sai daquela região da capital. Ainda assim, aqui no Mato Grosso do Sul, temos muitas dificuldades, mas os avanços foram evidentes, coisas que há muito tempo nós vínhamos buscando, e que a pandemia, se é que a gente pode tirar alguma coisa boa da pandemia, foi, vamos dizer assim, o avanço, né, na questão da rapidez, com que trouxe para dentro dos cartórios a tecnologia, no sentido eficaz mesmo. Né? Eu hoje faço escritura para o mundo inteiro, né, de imóveis aqui, lógico, do Brasil. A pessoa, se ela tiver nos Estados Unidos, se ela tiver, né, na Austrália, em outro estado da federação, ela pode fazer normalmente através de uma videoconferência, como a gente está fazendo aqui, né? Então, vários atos, né? Outro ato que é muito importante, que a gente tinha uma dificuldade muito grande às vezes, a pessoa esqueceu um documento e precisava daquele documento em mãos ali. Hoje eu já tenho a certidão digital que eu consigo mandar para ela no WhatsApp, no próprio celular, ela apresenta. Várias vezes, a pessoa vai viajar de avião, entra, quando na hora de entregar o documento ali para embarcar, e detecta que está sem a certidão de nascimento do filho, né? Hoje ela já tem a possibilidade de entrar no nosso site, no registrocivil.org, pede a certidão, entra em contato com o cartório, a gente emite, muitas vezes, se for necessário, na hora, e a pessoa consegue utilizar aquele documento ali e embarcar. É óbvio que nós temos um prazo ainda dilatado de 5 dias para emitir a certidão, mas cada caso é apurado e, às vezes, quando a pessoa precisa, a gente consegue atender a hora. Então, essa tecnologia é algo que veio para ficar, né? Algo que a gente tem ciência que a nossa atividade também está se modificando, já precisava estar modificada e está se modificando, né? Mas com uma rapidez que eu, pelo menos na minha visão, foi uma surpresa. E uma surpresa muito boa. Muito boa porque você deixa a pessoa mais confortável para buscar o cartório de uma... Eu tenho clientes, por exemplo, que não querem nem ir ao cartório mais. Querem ficar em casa e fazer tudo de casa. Nós estamos lançando agora pela Arpen os módulos para você fazer o nascimento, né? Voltando à questão do nascimento, o pré-cadastro que a gente fala. Você vai entrar no site, colocar o nome da criança, colocar o nome dos pais e vai já encaminhar para o cartório que é lá de competente, e você chega no cartório e isso agiliza muito, né? Um registro de nascimento que às vezes poderia demorar 40, 30 minutos, você agiliza muito porque é só conferir os dados que já foram incluídos pelas próprias pessoas. Incluir e conferir. Então, assim, isso é cada ato que a gente vem praticando, que vem melhorando, e como eu não canso de dizer, sempre pensando lá no final, no usuário, né, no cidadão, para que ele possa, de fato, ter, né, nos cartórios, cada dia mais, um atendimento de excelência. Isso nós sempre buscamos. Então, é uma infinidade de atos que vieram com o avanço da tecnologia. Lógico que nós temos que ponderar também que alguns lugares do interior, principalmente no norte, na região norte, no nordeste, ainda é muito difícil. Nós temos colegas aí que andam 3, 4 horas, mais até, de barco para poder chegar até o seu cartório, até abrir. E aí não tem internet, muitas vezes não tem energia elétrica. Tudo isso é preciso, às vezes a gente traça moldes e temos formatos muito pensados nas capitais ou nos centros, nos grandes centros. E é preciso desmistificar isso e verificar que, olha, lá naquela região, lá no finzinho, lá, não tem toda essa tecnologia. Mas ainda assim temos colegas esforçados que vêm buscando, com toda a dificuldade que tem, vem cada dia mais tentando melhorar, para que possa, de fato, ser um diferencial na sua sociedade ali e entregar um serviço bom, um serviço que seja satisfatório.
Qual a importância da iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo na TV Justiça? É muito importante, e isso é até um tema que eu não tinha falado antes, e é importante que foi lembrado agora. Olha, o cartório, por mais que ele esteja há séculos funcionando, e que funciona mesmo, e que as pessoas confiem, a instituição, uma das instituições que a população mais confia no Brasil, e no mundo inteiro existe cartório, né? Não é só aqui. Mas ainda assim, há um desconhecimento muito grande da atividade. Às vezes, nós que somos os cartorários, para nós a conversa flui bem, porque nós estamos ali no dia a dia, mas a população sabe que tem que ir no cartório, mas não sabe a importância, não sabe muitas vezes o porquê, nem o que tem que fazer. Então, o cartório, através desse programa que a CNR criou, o cartório contemporâneo, né? Ele é muito importante que ele pode levar a população, tanto a população qualificada da TV Justiça, como também aquele mais distante, mais longínquo, que pode saber o que está acontecendo, como que o cartório funciona, por que ele funciona dessa forma, né? E trazer, eu sempre tento trazer aqui, à frente das associações, alguma forma de que a população entenda como funciona, trazer a população para dentro do cartório. Eu acho importante isso. A população, a questão da cultura que a gente fala, né? Ela só vai tomar importância, começar a usar o cartório de uma forma correta quando ela souber para que funciona, como funciona. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, não, mas eu quero uma certidão aqui na hora. Aí a gente tem que explicar, olha, na verdade não é na hora, porque eu preciso digitar todas essas informações aqui, eu preciso conferir, e aí a pessoa às vezes fica, mas não é só bater o carimbo. Não, longe disso. Nós não somos meros batedores de carimbo. E esses tipos de programa, que leva a informação também para aquelas pessoas que muitas vezes estão regulando a nossa atividade, ela é importante, porque nós temos uma voz, né, temos uma possibilidade de trazer a nossa realidade. E a nossa realidade muitas vezes não é tão boa como ficou às vezes mitificado entre alguns da sociedade. Acho que a CNR vem trabalhando de uma forma muito exemplar, nosso presidente, Dr. Rogério, sempre incansável nas conquistas e na luta, que é, como volto a dizer, nós trabalhamos não é somente por nós, trabalhamos também para que toda a população possa, de fato, ser beneficiada. Então, um programa como esse, com certeza, marca a história da nossa atividade, porque está levando cada dia mais pontos muito importantes, pontos importantes, né, para a população. E a gente consegue levar a mensagem de uma forma simples e boa para a população em geral, não somente para um setor da população. A gente tem replicado várias entrevistas, várias informações, para que possa, de fato, contribuir, a população entender e usar ainda mais a nossa atividade. Dr. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço a participação. Acredito que sempre que precisarem pode me chamar. Estou aqui à disposição dentro da correria do dia a dia. Mas é muito importante, nós não podemos medir esforço para contribuir um pouco que a gente sabe, pelo menos estar aqui trazendo nossa realidade para que possa ser compartilhado e cada vez mais conversando a gente pode melhorar nossas atividades. Eu agradeço e um forte abraço para todos. O Dr. Flaviano Galhardo, presidente do CORE-BR, presidente da Arispe e registrador do 10º Oficial Registro de Imóveis de São Paulo, capital, falou conosco sobre a Central Eletrônica de Registro de Imóveis. Olá, doutor. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui de explicar para o cidadão, né, para o usuário do serviço notarial e de registro um pouco dos nossos serviços eletrônicos, né, os nossos serviços digitais, porque muitos ainda não sabem, muitos serviços dos registros de imóveis, você não precisa mais ir até o balcão lá para solicitar uma certidão ou para dar entrada num documento, por exemplo. Você pode, hoje, perfeitamente, isso já é uma realidade, já está funcionando, a possibilidade de qualquer pessoa e qualquer empresa consumir esse serviço diretamente por um endereço eletrônico e pela internet. Então, mas a gente precisa sempre tomar cuidado
quando se fala em cartório digital, porque hoje essa expressão cartório digital, muitos atravessadores aí de internet acabam se valendo dessa nomenclatura para atravessar aí a custos caríssimos, né, aqueles desavisados que querem pedir uma certidão e acabam pagando, às vezes, o dobro, ou às vezes até o triplo do preço de uma certidão, entrando em plataformas privadas com o nome de cartório digital, cartório online, cartório eletrônico, etc. Então, precisa tomar muito cuidado com essas expressões na internet. Hoje, o CORE, que é o Colégio do Registro de Imóveis do Brasil, desenvolveu um portal único onde você pode consumir qualquer serviço de registro de imóveis num único endereço na internet. Qual que é esse endereço? É o registrodimóveis.org.br. Muito bem, quais serviços eu consigo hoje adquirir pela internet, ou seja, pela rede mundial de computadores? Em primeiro lugar, nós temos lá o básico, né, a certidão digital eletrônica. Você entra lá, você vai simplesmente acessar esse serviço e ele vai te direcionar para cada unidade da federação com a sua central, e lá ou você vai fazer um login, vai se logar, vai fazer o seu cadastro ali, e dali mesmo você vai se relacionar com o registro de imóveis que você deseja. E dali mesmo solicitar uma certidão digital e ela ser entregue para você, para que você faça o download dessa certidão pela mesma via, né? Ou seja, tudo sem sair de casa, tudo sem nenhum custo adicional. Isso é importante dizer. Os serviços prestados, os serviços que são disponibilizados pelo registro de imóveis.org.br, ele não cobra nenhuma taxa, nenhum outro valor, a não ser o valor dos emolumentos devidos para cada um dos oficiais de registro de imóveis. Então, certidão digital de matrícula, você consegue ali nesse portal de serviço. Você consegue também acessar, ou sem força de certidão, a imagem de uma matrícula numa determinada circunscrição imobiliária, um determinado registro de imóveis. Então, eu já sei o número da matrícula, eu só quero entrar para visualizar essa matrícula, eu não quero uma certidão. Isso é possível também, esse serviço está disponível ali no portal registrodimóveis.org.br. Qual outro serviço que eu tenho ali? Eu tenho o serviço de e-protocolo, ou seja, eu posso encaminhar um título ou um documento para o registro de imóveis, para que ele possa ser qualificado e, finalmente, então, analisado e averbado ou registrado no registro de imóveis competente. Tudo isso pela ferramenta do e-protocolo, também disponível ali no portal registrodimóveis.org.br. Aqui uma observação muito importante, que o que é preciso, né, para eu poder encaminhar com grande possibilidade de êxito esse documento para o registro de imóveis. Ou seja, um sujeito no Rio Grande do Sul, ele pode encaminhar um título para ser registrado no estado do Amazonas, por exemplo. Tudo por essa plataforma, sem nenhum, repito, custo adicional, a não ser os próprios emolumentos devidos ao registro de imóveis competente. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Aqui nós temos duas situações. A primeira situação é os documentos nato-digitais, eletrônico nato-digitais, ou seja, aqueles títulos, aqueles documentos que já foram construídos com assinatura digital, com assinatura eletrônica. Esses títulos são passíveis, possuem validade, conforme a qualificação da assinatura, o nível da assinatura digital daquele documento, mas em determinada condição, essa assinatura permite com que esse documento tenha validade para que ele possa ser registrado no registro de imóveis competente. Uma outra situação, então aqui a gente
mencionou o título nato digital, ou seja, aquele contrato, aquele ato em que as partes já construíram eletronicamente, já assinaram o documento eletronicamente. Mas há uma outra situação, que é ainda a mais comum, né, que é o título ou o documento confeccionado na via convencional, na via em papel, né, ou seja, as partes assinaram lá com a caneta no papel. Só que esse documento ele pode passar por um processo de digitalização com requisitos técnicos previstos em lei, e que, com esses requisitos e com determinada segurança jurídica nesse processo de digitalização, ele se tornar um título eletrônico passível de registro. Então, um outro serviço também disponibilizado nesse portal é exatamente esta digitalização, que é o serviço de portal de assinaturas e digitalizações. Repito, sem nenhum custo adicional. Qualquer pessoa pode entrar ali e confeccionar o seu contrato usando aquela assinatura com o certificado digital ICP Brasil e, dali mesmo, já direcionar para o e-protocolo para que seja registrado no registro de imóveis competente. Ou então, ele permite que você possa pegar o seu documento, o seu título já construído na via convencional e transformá-lo via digitalização num documento apto a ingressar no folio real, no registro de imóveis, com essa ferramenta disponibilizada no portal de assinatura. Há outros serviços também disponíveis ali, de âmbito corporativo, como, por exemplo, execuções extrajudiciais de alienação fiduciária. Então, grandes escritórios de advocacia imobiliários podem se valer desse serviço, encaminhando as suas intimações para purgação da mora, para qualquer um dos 3.500 registros de imóveis do Brasil. Um outro serviço que também já contribuiu com a melhoria da nota do Brasil no relatório do Banco Mundial, que é o portal estatístico registral, ou seja, um serviço que se vale de uma parceria com a FIP, né, que desenvolveu uma metodologia de trazer números do registro de imóveis para que o mercado possa se valer desses números. Ou seja, quantas transações imobiliárias temos em determinada unidade da federação, quantas alienações fiduciárias, quantas garantias, quantas doações, quantos apartamentos, né, foram negociados em determinada capital. Tudo isso, todos esses números podem ser observados neste portal estatístico registral, também disponível ali gratuitamente para quem quiser acessar. Isso está tudo lá na página, repito aqui, registrodeimóveis.org.br. Há outros serviços também, como, por exemplo, os serviços de editais online, né? O serviço de editais online para registros de uso capião, registros de loteamentos, né? Retificações. Então, é uma ferramenta que é o diário do registro de imóveis eletrônico, ou seja, o que o sujeito, o usuário, teria que publicar num jornal de grande circulação, ele pode promover com validade legal, com força legal, os seus editais ali também por meio desses portais. Há também um outro serviço que é muito utilizado como serviço de pesquisa de bens. Alguém quer saber, quer fazer uma pesquisa imobiliária em nome de determinada pessoa, ele entra lá, se loga, consegue fazer essa pesquisa, tudo pela internet, sem necessidade de intermediários e sem necessidade de ir até o balcão de um cartório. Então, aqui um breve apanhado desses serviços que estão disponíveis, foram desenvolvidos com o esforço das associações, das entidades que compõem o CORE-BR. Então, aqui um breve apanhado dos serviços desenvolvidos e disponibilizados nesse portal que foi desenvolvido com o esforço das associações integrantes desse colégio do Registro de Imóveis do Brasil
e que muitos deles já foram computados e trouxeram bons pontos para o requisito registro de propriedades no relatório do Banco Mundial, fazendo com que o Brasil melhorasse de nota nesse quesito. Além disso, alguns serviços também já estão no escopo de serem aproveitados pelo próprio operador nacional do registro, né, tirando proveito desses desenvolvimentos, porque, como eu já disse certa vez aqui, o Colégio do Registro de Imóveis do Brasil tem, dentre seu objetivo social, dentre um dos seus objetivos sociais, o de agremiar e promover esforços para apoiar o operador nacional do sistema de registro eletrônico de imóveis. Então, repito o endereço aqui, registrodeimóveis.org.br, você acessa serviços eletrônicos, serviços digitais dos registros de imóveis brasileiros, sem necessidade de balcão, intermediários e custos adicionais. A Conferência Nacional dos Cartórios, CONCART 2021, sob a organização da Confederação Nacional de Notários e Registradores, a CNR, foi realizada nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2021 em plataforma digital. A programação contou com a presença de especialistas e autoridades de renome para focar em temas atuais e relevantes, assim como os avanços na atuação dos notários e registradores. Nós, do Cartório Contemporâneo, separamos alguns trechos. Veja. O ponto que eu acho mais importante, que seria o ponto da publicidade. É o ponto que eu vejo mais discussão quando eu vejo oficiais falando a respeito, né? Porque o registro civil, ele trata de muitos dados sensíveis. Eu acho que seria a especialidade que mais trata de dados sensíveis, existem dados sigilosos, né? Então, é importante a gente falar a respeito da publicidade. Então, primeiro eu gostaria de falar que, como o Mário já destacou, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não impôs sigilo, né? Não existe um sigilo de dados. Existe uma forma diferente de olhar e cuidar dos dados e ver como eles podem ser tratados. Ele já também adiantou que quando a gente trata de atividade típica registral, nós estamos falando de estrito cumprimento de dever legal, né? Então, para que ocorra o tratamento, tem que, na maioria das vezes, ocorrer uma legislação que autorize esse tratamento. Existem as outras hipóteses, mas quando a gente está falando de atos registrados, em regra, nós estamos falando de cumprimento de dever legal. Entrando, então, dentro da questão da publicidade, nós temos que a publicidade, ela é um dos elementos intrínsecos dos atos registrados. Tanto que você tem que, quando você fala de efeitos de um registro, os efeitos do registro eles podem ser constitutivos ou eles podem ser meramente publicitários. Então, por exemplo, quando a gente está falando dentro do registro civil, se você está falando o registro de um casamento, ele é constitutivo. É a partir do momento do registro que ocorre o casamento que a pessoa passa ao estado civil de casada. Em regra, né? Tem o casamento religioso com efeito civil, que é o retroage a data da celebração, mas em regra seria a partir do momento do registro. Já quando a gente está falando, por exemplo, de um registro de nascimento, um registro de óbito, ou mesmo um registro de interdição, os efeitos desse registro são meramente publicitários. Então, vocês percebam que a publicidade ela é um dos motivos pela existência dos registros como um todo. Né? Então, ela é um dos motivos pelos quais os registros foram criados. Existe a necessidade, em relação a todos, mas vou destacar aqui a questão do registro civil. Existe a necessidade de que as pessoas na sociedade tenham ciência de determinadas características de outras pessoas para que elas possam interagir. Por exemplo, quando a gente está falando de interdição, então a gente precisa saber se essa pessoa é interditada para a gente saber como que a gente pode tratar, como que a gente pode lidar, como que a gente pode eventualmente negociar com essa pessoa. Então, essas informações são informações de extrema importância para o bom funcionamento da sociedade como um todo e fazem parte da função do registro civil das pessoas naturais. Então, não há que se falar em limitação da publicidade em si, né? Falar assim, não, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o dado vai ser dado só para o titular, só para quem tiver autorização do titular, ou só para quem tiver demonstrado legítimo interesse. Não, a Lei 6.015 não foi revogada nesse ponto.
E continua tendo lá o artigo 16, que fala que essa informação é livre para que a pessoa, né, solicite, em regra, sem que, inclusive, demonstre a necessidade da informação, ok? Isso nós estamos falando das informações de certidão de breve relato. Tá? Nós estamos falando do registro civil, então a informação de breve relato são informações que já foram regulamentadas pelo CNJ, que existe uma padronização de quais são as informações que vão nessas certidões, que são as informações que mais são necessárias para as pessoas. Em regra, elas não abrangem nenhum dado sensível, sigiloso ou que exige algo diferente em relação à proteção. Eu já falei isso várias vezes, várias pessoas que falam a respeito do registro civil já falaram isso também quando fala-se a respeito de Lei Geral de Proteção de Dados, que o registro civil ele já protegia os seus dados muito antes da criação da lei. Por quê? Porque nós temos regras específicas para lidar com esses dados sensíveis e com esses dados sigilosos que se apresentam. O registro civil tem muitos dados sensíveis e sigilosos. Então, a certidão de breve relato, ela é uma certidão que continua sendo livre, não precisa de requerimento, não precisa de especificação para quem quer que seja. Isso é um assunto que eu acho que talvez agora já esteja mais pacificado, mas existia muita discussão, principalmente no começo das discussões a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala de certidão de inteiro e teor, já existia uma regulamentação pelo próprio CNJ a respeito de como poderia ser dada, né, quais seriam as regulamentações. Então, existem várias certidões de inteiro e teor que elas não possuem nenhum dado restrito, sensível, sigiloso, e elas podem ser dadas livremente, da mesma forma que são dadas também as certidões de breve relato. Tá? Mas existem já certidões de inteiro teor que possuem dados que são sensíveis, dados que são sigilosos ou dados que são restritos. Estas devem ser tomadas as cautelas que já eram tomadas antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Que cautelas são essas? Dependendo dos dados que estão lá, né, a pessoa vai fazer um requerimento e pode ser que seja necessária uma análise de para que ela precisa dessas informações. Se você estiver falando, por exemplo, de questão de legitimação de filhos ou questões semelhantes, tá? De dados que não seriam abertos a todos. Existem situações, inclusive, que a própria lei já prevê que para que seja dada essa informação é necessária uma autorização judicial, quando a gente está falando, por exemplo, de dados relacionados à adoção ou dados relacionados a programa de proteção à testemunha. Tá? Então, na questão da publicidade, eu acho que é importante a gente deixar bem claro esses fundamentos. Quando a gente está falando de certidão de breve relato, em regra, ela é livre, tá? Sem necessidade de requerimento e disponível a todos, porque são informações necessárias para o bom funcionamento da sociedade em si. Lembrando que ela é livre desde que você tenha somente os dados que constem do provimento do CNJ que regulamenta quais são os campos que devem ser contidos na certidão de breve relato. Lembrando que nesses campos existe o campo observação. E nós temos que tomar cuidado com esse campo de observação, porque aí sim a pessoa poderia fazer uma certidão com pedido de quesitos para que se colocasse alguma coisa a mais nesse campo de observação, e aí tem que se observar se o que essa pessoa está pedindo é um dado que é considerado sensível, sigiloso ou restrito. E aí, se for, seguir as mesmas regras que se aplicariam para esse caso, no que se refere a certidões de inteiro teor. Né? Então, acho que esse seria o ponto mais importante referente à questão dos registros civis das pessoas naturais. Nos demais, eu gostaria só de fazer um destaque em relação aos direitos dos titulares, que, como o Mário bem já adiantou, eles devem seguir as regras das normas específicas. Então, um dos direitos do titular é o direito de retificação, e a gente tem um número muito grande de pedidos de retificações dentro do registro civil das pessoas naturais, muitas vezes por causa de pedido de cidadania e outras questões relacionadas, de retificação de dados. E nós temos duas possibilidades de retificação, nós temos o artigo 110 e temos o artigo 97 da Lei 6.015. No artigo 110, nós estamos tratando de retificações de dados que têm um embasamento em documentação, o erro seja documental e claramente apurável. E no artigo 97, nós estamos falando de retificações que eventualmente exijam provas diferentes, né? Que precisam produção de provas, digamos assim. Então, não serão todas as retificações que serão feitas de maneiras administrativas. Por exemplo, se você estiver falando da exclusão do nome de um filho, de um óbito, né, ou coisas que tenham potenciais
de gerar danos a terceiros, isso eu acho que tem que ser comprovado, ou uma modificação que não tenha documentação e a parte só tem alegação, que tem a produção, sei lá, de testemunhas ou qualquer coisa que seja necessária, tem que ser feito no procedimento judicial. Então, mesmo o direito do titular, ele sempre tem todos os direitos que tem lá, só que ele tem o direito de pedir, e esse pedido ele pode ser negado. Da mesma forma que ele poderia falar assim, não vou me divorciar, eu tenho o direito de excluir meu dado, vou excluir meu casamento. Não é assim que funciona, ele pode pedir, e aí o encarregado da serventia vai dar uma resposta dizendo que esse tipo de solicitação não é pertinente para aquele caso em que ele deseja, né? E mostrar qual é o caminho pertinente para que ele atinja a finalidade que ele deseja em relação ao que ele está solicitando. Então, gente, acho que vou ser bem breve. Aqui acho que seria mais ou menos isso que eu gostaria de destacar como os principais pontos referentes ao registro civil das pessoas naturais, para mim não me alongar tanto. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise na segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!